As palavras que usamos quando oramos dizem muito sobre nossa percepção de Deus e de nós mesmos. Na oração que Jesus nos ensinou, nos leva a pensar em Deus como Pai e a vermos-nos como seus filhos. A oração do Pai Nosso é a oração daqueles que sabem que são filhos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a rezar, nos introduziu com esta palavra: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quando o Senhor Jesus nos disse de não desperdiçarmos palavras como os pagãos, nos disse algo muito especial. Quando o evangelista Mateus escreveu seu evangelho e traduziu estas palavras para o grego, ele inventou uma nova palavra na língua grega que não existia. E a palavra bata lungezote. Este verbo foi inventado para dizer o que Jesus disse em aramaico: Latem morum batelta. Não digam futilidades. Quando estamos diante do Senhor, sabemos que estamos diante do Rei do Universo, o Senhor do céu e da terra. Por isso não pedimos grandes coisas, pois sabemos que Ele nos ouve e que nossa prece é capaz de mudar a história do mundo. Al Signore del cielo e della terra, per cui noi chiediamo cose grandi, perché sappiamo che Lui ci ascolta e che la nostra preghiera, cambia la storia del mondo. E nosso Senhor Jesus nos ensinou que temos um Pai que ouve nossas orações, que cuida de nós. Ele nos ensinou, entretanto, que existem 3 obstáculos que nos impedem de ser ouvidos. Ou melhor, 3 razões pelas quais o Senhor escolheu não ouvir nossas orações. Em nossas vidas, temos a tarefa de remover esses 3 obstáculos, de modo que a nossa oração se torne cada vez mais eficaz. O primeiro obstáculo que faz com que nossa oração seja estéril e hipócrita é a seguinte: Jesus nos disse que quando rezamos, não devemos ser como os hipócritas, que rezam nas praças para serem vistos pelos outros. Aqui está uma tentação que existe na oração. Às vezes, quando você está no grupo e o desejo de ser estimado pelos outros te faz mostrar que reza. Afinal, os outros poderão te considerar uma pessoa orante. Às vezes caímos nesta armadilha de aparência. Buscamos a estima dos outros e às vezes utilizamos a nossa relação ou aparente relação com Deus para ter a estima dos outros. Esta é uma das coisas que faz com que a nossa oração seja estéril e um elemento que afasta a escuta de Deus das nossas palavras. Por quê? Porque o Senhor quer uma verdadeira relação conosco e não quer que haja qualquer interferência desse tipo. Por isso o Senhor nos disse: não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas que rezam deste modo, ou seja, os atores, a palavra hipócrita significa ator, eles já receberam a sua recompensa. Quer ser estimado pelas palavras que te veem rezar? Muito bem, você já recebeu sua recompensa. Mas se você quiser algo mais, é preciso eliminar a hipocrisia da vida. Podemos dizer que é um teatro, e quando transformamos nossa vida em um teatro, caímos no hábito, isso se torna cotidiano. Um segundo elemento que torna a oração estéril e precisamente fútil, quando Jesus nos disse que, ao rezar, não devemos desperdiçar palavras. Ele disse a seguinte frase em grego: Latem morum batelta, que significa não digam futilidades. Quando estamos diante do Senhor, devemos pedir grandes coisas. Não devemos sequer pedir roupas ou bebidas, porque Ele já está cuidando de tudo isso. Em vez disso, Ele quer nos ajudar a descobrir o desejo mais profundo que está em nossos corações. Esse desejo de grandes coisas, o desejo que Ele mesmo nos ensinará no Pai Nosso, a santificação do nome de Deus, a vinda do reino, o cumprimento da vontade de Deus. Nós lhe pedimos coisas grandes
e Ele cuida das coisas pequenas que precisamos todos os dias. Assim, um segundo elemento que torna estéril a oração e a futilidade é quando bombardeamos Deus com 1000 pequenos pedidos, esperando que pelo menos um deles atinja o alvo. A oração não funciona assim, nem o diálogo entre pessoas normais. Se quando vemos um amigo depois de um tempo, o bombardeamos com perguntas, esse amigo sai depois de 5 minutos. Ao invés disso, precisamos criar uma relação. Para isso é necessário falar, talvez até dizer pouco, e ouvir quem está na nossa frente. Repito então que o segundo elemento é a futilidade. O terceiro elemento que Jesus nos ensinou que torna estéril a oração é o rancor. Quando nos apresentamos a Deus em oração sem ter perdoado nossos irmãos, também não somos perdoados. E se não somos perdoados, também não somos sequer ouvidos. Então pense quantas vezes nos apresentamos a Deus em oração e mesmo durante o silêncio, tudo o que fazemos é repetir a Deus toda a nossa raiva, nosso desejo de vingança e passamos horas em oração meditando esta vingança. Eis que esta oração é uma grande perda de tempo, que torna toda a nossa oração estéril. Para sermos ouvidos, antes de mais nada, devemos perdoar. Se por outro lado não perdoarmos, a nossa oração permanece estéril. Esta esterilidade da oração às vezes faz com que nossas vidas sejam tristes. Mesmo se rezamos dentro de um mosteiro de clausura, imaginem, nós religiosos, passamos muitas horas, talvez rezando, não nos sentimos ouvidos. Talvez precisamente porque ainda há em nossas vidas uma espécie de teatro ou futilidade, ou até mesmo um ressentimento que levamos para a oração. Então nossa vida se torna muito triste. Como é triste chegar ao fim da vida, sabemos que passamos horas em oração sem que nossas orações fossem ouvidas. Verdadeiramente, este é um pensamento que nos leva a uma grande frustração dentro de nós. Jesus nos disse: eliminem de vossos corações estes 3 elementos, e o nosso Pai que está no céu vos escutará. É uma alegria imensa quando nós somos assim pequenos, somos ninguém. Anche un pensiero questo che crea una grande frustrazione dentro di noi. Gesù ci ha detto: eliminate questi 3 elementi e il Padre vostro vi ascolterà. Ed è una gioia immensa quando noi, così piccoli, siamo nulla anche qui di fronte al deserto, di fronte alla grande... Estamos aqui diante do deserto, diante da grandeza do céu. Não somos nada, mas no momento que, sendo assim pequenos e nos sentimos escutados pelo Senhor do céu e da terra, que nossa vida se torna uma maravilha. Uma maravilha que continuamente renova nossa vida e alimenta nossa vida até mesmo no momento do estupor, pois alimenta nossa fé na certeza de que somos escutados por Deus. A beleza da oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, é aquela de utilizar as palavras justas para sermos escutados por Deus. É uma oração maravilhosa que se divide em 2. Temos 3 pedidos no início, onde nós olhamos para o céu e pedimos coisas grandes ao Senhor: a santificação do nome de Deus, a vinda do reino e o cumprimento da sua vontade. Os outros 3 pedidos têm um olhar para a terra. São 3 pedidos que servem para afrontar a nossa fragilidade. Nós pedimos o pão cotidiano, que é a presença do próprio Cristo, e Ele próprio que nos nutre com a vida eterna e que nos permite, inclusive, de morrer como um mártir para a santificação do nome de Deus. Depois pedimos ao Senhor o perdão, porque continuamos errando e precisamos do perdão de Deus. E assim pedimos ao Senhor uma grande ajuda para não pecarmos mais, porque somos tentados continuamente pelo diabo. São 3 grandes pedidos que servem para unir o nosso coração à vontade de Deus, que na realidade corresponde ao desejo profundo do nosso coração, e os outros pedidos não são senão um pedido de ajuda à nossa incapacidade,
a nossa pequenez de sermos infiéis a Deus. più grande di Dio, che in realtà corrisponde anche ai desideri più profondi del nostro cuore, e ci sono altre 3 richieste invece che non sono altro che una richiesta di aiuto anche per la fragilità, per la nostra piccolezza e per la nostra incapacità di essere fedeli a Dio. Bene. Enfim, esta oração, depois de eliminar tudo que possa tornar nossa prece estéril, teatro, futilidade e rancor, esta oração do Pai Nosso muda a história dos homens, muda a história de quem reza e também das pessoas por quem rezamos. E por isso que nós rezamos pelo menos 3 vezes ao dia, como faziam os primeiros cristãos. E sabemos que esta oração pode apressar a vinda do reino, mudar a história da humanidade e nos unir a este projeto de salvação que Deus pensou para cada homem nesta terra. E agora, juntos, rezemos o Pai Nosso. Cambiare la storia dell'umanità e unirci a questo progetto meraviglioso di salvezza che Dio ha pensato per ogni uomo su questa terra. E allora insieme preghiamo il Padre nostro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.